bom dia e a paz do Senhor. Eu sou o professor Alberto Costa, professor discipulado da IBD Farol, e junto com vocês esta manhã estudaremos a lição número 1 do quarto ciclo do currículo da CPAD. Sejam bem-vindos, meus irmãos. No ciclo passado nós estudamos sobre vivendo as verdades bíblicas, uma lição maravilhosa, que com certeza todos os alunos, todos vocês que aprenderam, que estudaram, tiveram um conhecimento muito bom, uma solidez muito boa sobre o que é a palavra de Deus. E nós aprendemos também que os ensinamentos das grandes doutrinas bíblicas são praticados, é possível e é necessário ser praticados no nosso dia a dia. Neste ciclo nós estudaremos portando uma nova identidade. E para iniciar este tema, a primeira lição é um novo caráter, a lei do reino de Deus. Para iniciarmos, vamos orar, vamos falar com Deus, onde você está, com a sua cabeça, e vamos orar juntos. Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia, por esta manhã toda especial. Abençoa todo aluno, toda aquela pessoa que está ouvindo neste momento, que está querendo ouvir e aprender mais um pouco da Tua Palavra. Espírito Santo, fica conosco, dá-nos uma aula cheia da Tua presença. Fala conosco, ó Deus. Estamos aqui para ouvir a Tua voz e estar em Teus braços. Deus, em nome de Jesus, fala conosco esta manhã toda especial que o Senhor criou para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meus irmãos. Sem perda de tempo, vamos para a lição. O tema é muito bom, porém o tempo é muito curto. Então vamos tentar correr o máximo possível. Quais os objetivos da lição de hoje? Os objetivos é aprender o que é a verdadeira felicidade segundo a Bíblia. Você sabe o que é felicidade? Durante a semana nós falamos um pouco com os alunos e obtivemos algumas respostas maravilhosas, muito boas, e debateremos muito bem em uma live extra. Vamos aprender a diferenciar o padrão moral do reino de Deus e o estilo de vida que o mundo oferece. E entender os ensinamentos e o padrão estabelecido por Jesus no Sermão do Monte. Esses são os objetivos desta lição e vamos aprender juntos isso hoje. Para lermos juntos, nós temos um texto base, que é o texto que encontra-se em Mateus 5, de 1 a 12. Eu quero ler com vocês. Se você não tiver a lição aí, você pode abrir sua Bíblia em Mateus 5, de 1 a 12, e vamos ver o primeiro grande sermão de Cristo. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O texto base é um texto maravilhoso, um texto muito bom, que dava para cada um destes versículos ser dividido em uma lição pela profundidade e a riqueza de detalhes que cada um desses pontos requer. Tentaremos da melhor maneira possível expor alguns pontos, mas este tema, este sermão, nós teríamos que ter pelo menos 8 aulas para conhecer mais um pouco. É um tema maravilhoso. Eu sugiro a você estudar cada um destes versículos
aprofundando-se e entendendo mais o que é este sermão do monte. Algo magnífico, maravilhoso. Eu posso dizer que é o maior sermão da história, pregado pelo maior de todos os pregadores, por aquele que se entregaria por amor de todos nós, mesmo nós cheios de falhas, de erros, de limitações. Ele vai moldando o nosso caráter e dando uma nova forma de viver, e nos colocando e nos impondo uma nova identidade. Cristo faz isso, dá uma aula, e ele começa o sermão falando sobre essas bem-aventuranças. O que é bem-aventuranças, meu irmão? É a mesma coisa que dizer felizes, prósperos, né? Jesus começa a trazer os princípios dele para a humanidade, através deste ponto do Sermão do Monte. Jesus fala dos princípios que regem o seu reino. Jesus ensina a forma de agir e confronta a ordem imposta pelo mundo. Vai de encontro ao mundo, e nós vamos aprender a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. Ok? Jesus, ele detalha ponto a ponto, e ele, de uma forma paradoxal, ele confronta o mundo, e em sua época ele dá uma aula mostrando que o que o mundo aplaude, o Deus e a sua perspectiva de reino, o seu padrão de vida, não compactua com aquela ordem. Hoje nós temos isso de forma muito mais escancarada, devido ao mundo ter, como a Bíblia já diz, o mundo jaz o maligno, né? Então esta palavra já na época, quando Cristo expõe, ele impacta, ele confronta o mundo. Vamos lá, vamos tentar um pouco falar sobre estes pontos, né? Para a meditação de hoje, nós temos Romanos 14, 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A introdução, no primeiro ciclo nós aprendemos estudando sobre o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Neste ciclo e último, estudaremos o caráter dos filhos de Deus, os filhos dele com uma nova identidade. Vamos estudar os valores que devem orientar e caracterizar a vida de todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus. E essa nova forma de viver encontra-se resumida no chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, proferida por Jesus no início do seu ministério terreno. No primeiro tópico nós vamos estudar sobre este Sermão da Montanha, e o caráter dos filhos deste reino. O Sermão da Montanha. Ele recebeu o nome devido a Jesus, preferiu, devido a Jesus ter proferido quando estava sentado sobre o monte. Então, ali entre Cafarnaum e Jerusalém existiam muitos montes, e um deles Jesus senta e dá esta aula, rodeado com os seus discípulos e uma multidão, certamente na parte um pouco mais baixa, por isso Sermão do Monte. Jesus tinha escolhido já os seus discípulos e os 12 apóstolos. Agora, por meio desse sermão, ele estava ensinando como os seus discípulos deveriam viver e se conduzir. Então existe uma forma de conduzir-se no reino de Deus. É uma forma que vai confrontar o mundo, que de certa forma você vai atrair algumas perseguições de alguma forma, porque você vai confrontar a ordem natural do mundo, não do reino de Deus. A começar quando ele diz bem-aventurado os pobres de espírito,
porque deles é o reino de Deus. Então essa parte ele é um paradoxo gigantesco. É um dos grandes paradoxos nesse Sermão do Monte. Porque quando Jesus disse, bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino. Felizes os pobres de espírito. Ele confronta isso. Por quê? Pobre. Por que felizes os pobres de espírito? E aí tem um dilema muito grande, porque uma grande parte das pessoas não tem a noção do que é pobre de espírito. Nós pontuamos algumas coisas para que você pudesse ter uma noção um pouco melhor sobre que é esse ponto que fala sobre o pobre de espírito. Primeiro nós temos que entender o que é pobre. Para o Evangelho existe alguns pontos, né, que nós podemos analisar. Mas uma coisa é visível, uma coisa prática, é entender que ser pobre de espírito não significa ser pobre financeiramente. Não, está muito longe disso aí. No entanto, durante muito tempo, muitos estudiosos, inclusive Francisco de Assis, que foi o patrono e precursor para as pessoas que viviam declaradamente na pobreza, né? Vendiam suas fazendas, doavam, faziam votos de pobreza. Estas pessoas, imagine, nem eu nem você poderia nem dar um esmola para essas pessoas, se assim fosse, porque nós estávamos tirando esta pessoa de uma grande bênção, porque elas já tinham decidido pelo voto de pobreza. Então elas queriam estar daquela forma. Mas é um equívoco muito grande. Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Não significa ter uma vida espiritual também pobre. Não tem nada a ver com isso. Não significa uma vida financeira pobre. Não significa ter uma vida espiritual pobre. Ou seja, pobre de fé, pobre de amor, pobre de esperança, de pureza, de obediência, de princípios. Então, isso não significa ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Não significa também pobreza de autoestima. Ou seja, tem pessoas que andam como se aquela pessoa é humilde. Não tem nada a ver com isso também. Tem autoestima, meu irmão. Quando Cristo começa o sermão, quando Cristo começa a expor, ele diz, olha, quando Cristo começa abrindo a boca, ele expõe dizendo, olha, sejam felizes. E felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que choram. Ele vem confrontando. Mas Cristo vem fazendo uma exposição tão magnífica, mostrando com esses paradoxos o que é ser feliz. O que é, na realidade, felicidade. Ele está mostrando para os seus discípulos e para aquela multidão que ser feliz é muito além do que as pessoas e os pensamentos rotineiros e os pensamentos vividos e expostos e corriqueiramente sendo nominado no mundo. Ele mostra uma ótica diferente do que é ser feliz. Felicidade não é apenas algumas alegrias qualquer, não. Feliz é algo diferente. Ser feliz é diferente. Cristo começa o seu evangelho logo no início mostrando ao homem o que é ser feliz. O homem é obcecado pelo prazer, pela felicidade. E onde está esse prazer e a felicidade? Onde está isso? Onde está? Então essa busca incessante do homem por esse prazer em busca da felicidade, por essa obsessão em busca da felicidade, do prazer, tem levado inúmeras pessoas à ruína
e no final entender que tudo que fizeram não foi nada que lhe trouxesse alegria. Nós vamos observar isso em Eclesiastes 2, quando em Salomão, ele, com essas indagações e perguntas, ele, depois você lê com mais detalhes, Eclesiastes 2, ele vai tratar sobre os prazeres e as riquezas que não dão felicidade. Ele diz assim, olha, no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Ele diz, olha, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regando, porém, o meu coração com sabedoria. E entregando-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante os anos de sua vida. Ou seja, o que é que os homens poderiam fazer para buscar esta felicidade durante os anos que vivesse nessa terra? Aí Salomão disse, olha, eu fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nela árvores de toda espécie e fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado, de ovelha, mais do que todos os que antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouro dos reis das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e também das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de todas as espécies. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os homens antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejei aos meus olhos lhe dei. Não lhe neguei, nem provei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a porção do meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as mãos, do que também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, eis que tudo era vaidade, e afeição e aflição de espírito, e que proveito algum, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então Salomão, ele começa a mostrar que tem tantas coisas que o homem busca. Ele diz, olha, eu tive de tudo, mas a felicidade não estava aí. Aí ele vai lá no versículo 24, 25, 26, ele resume dizendo, olha, não há nada melhor para o homem do que comer e beber. Lembra lá da aula que Cristo dá no sermão, quando um dos seus discípulos pede para que ensine eles a orar. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz, olha, em um dos momentos do ensinamento, ele diz, olha, dai-nos o pão de cada dia. É este momento aqui que ele diz, olha, não há nada melhor para o homem do que comer e beber, ou seja, o mantimento básico, você come e bebe. E ainda diz mais, olha, come e bebe e faz com que a sua alma goze bem o seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Não há felicidade sem a mão de Deus estender sobre nós. Não há nada nem ninguém que possa ser feliz sem a presença de Deus.
É por isso que posso dizer com todas as letras, como alguns grandes homens estudiosos já disseram, as pessoas mais felizes da face da terra são as pessoas que mais conhecem a Deus. Conhecer a Deus é entender quem é Ele. A felicidade não está no ter, e sim no ser. A felicidade desta pessoa, deste servo, não está na bênção, e sim no abençoador. A verdadeira felicidade é algo constante e concreto. Não é alegria momentânea como o mundo a vê. Aí ele chega e diz, olha, feliz são os pobres de espírito. Quando Cristo diz isso, ele choca. Mas este pobre de espírito aqui não era qualquer pessoa, não estava falando de bem material, não estava falando de pobreza espiritual, muito menos de uma estima baixa. Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes espirituais. Ser pobre de espírito é como se fosse o primeiro degrau, o primeiro pavimento para virtudes espirituais de Deus em tua vida. Ser pobre de espírito é um pouco mais profundo. Eu quero tentar explicar um pouquinho mais isso a você, que eu acho extremamente importante. Se uma pessoa não for pobre de espírito, ela não vai chorar pelos seus pecados. Talvez ela chore pelas consequências que ele causa, mas não vai chorar pelos pecados, pelos erros que eles pegaram. Então, esta pessoa pobre de espírito, ela chora pelo erro. Essa pessoa pobre, por isso que Cristo diz, olha, felizes os pobres de espírito, porque eles têm essa sensibilidade de entender isto. Ela não vai ter sede de justiça se não for pobre de espírito. Ela não vai ter um coração aberto para Deus agir. Ela não será uma pessoa mansa. Ela jamais vai ser uma pessoa apaciguadora. Ela jamais vai ser uma pessoa de coração puro. Para ser isso, a base de tudo é ser pobre de espírito, como Cristo diz. Não tem como se envolver com Deus sem se esvaziar de si mesmo. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Total e absoluta dependência de Deus. No Novo Testamento existem duas palavras para descrever pobreza. Existe a pobreza, o pobre que não tem luxo, mas também não tem necessidade. Você não tem luxo, mas também não passa fome. Você tem a necessidade básica do dia a dia. Esse é um tipo de pobreza. Esse é um tipo de pobre. É aquele que tem o básico. E também a Bíblia ele consegue expor no Novo Testamento a pobreza total, absoluta, aquela pobreza, aquilo que é um mendigo, uma pessoa na pura miséria, desprovido de qualquer benefício. Existe essa pessoa pobre, totalmente pobre, absolutamente pobre. Ela não tem nada. Ela não tem aonde cair morto. É um mendigo. Aí Cristo diz, olha, seja pobre de espírito, seja vazio diante de Deus, chegue vazio diante de Deus, sem arrogância, sem soberba, sem qualquer outra reivindicação, porque eu e você não merecemos nada. Por mais que nós passamos, aos olhos da santidade de Deus, somos como trapos de imundícia. Então, quando Cristo diz, olha, felizes os pobres de espírito, Ele está dizendo assim, olha, felizes aqueles que chegam perante mim, vazios de si, que chegam perante mim, entendendo que é um pecador que precisa do meu perdão e da minha mão sobre a sua vida.
Então, quando Cristo ele expõe esse pobre de espírito, ele diz, olha, é o homem que fez como publicano, baixou a cabeça e nem levantou os olhos. Ele diz, miserável, né? Me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. Então é esta pessoa que não tem nada a ver com riqueza, com bem financeiro, nada a ver. Isso fala de alma, isso fala de intimidade, isso fala de coração, fala de você interior, fala da sua introspecção junto à santidade de Deus. Tem um exemplo do publicano, você não lembra de Isaías, quando ele diz, olha, ai de mim, sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Você vai ver Pedro dizendo, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Você vê Paulo dizendo, miserável homem que eu sou. Isso ele está dizendo, olha, eu sou pobre de espírito. E Cristo está dizendo, olha, este pobre de espírito é bem-aventurado. Ou seja, feliz são os pobres de espírito. E ainda eu quero lhe acrescentar alguma coisa muito importante. Como eu informei que ser pobre de espírito é a base para todas as virtudes que virão sobre a sua vida. A base é ser pobre de espírito, é ser vazio de si, para deixar Deus te encher. Quando eu digo isso, na sequência do versículo, ele diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você jamais chegará ao céu, jamais você chegará a Deus, sem que você seja pobre de espírito, vazio de si mesmo. É necessário que você se esvazie de si, para que Deus te preencha com o Espírito Santo, para que a sensibilidade dele brade em teu ser. Você só consegue beber a água do Espírito se saber a preciosidade de servir ao Senhor. Enquanto você não souber como é precioso servir a Cristo, você não conseguirá beber a água do Espírito. Porque muitas pessoas não vêm a Cristo, porque eles não entendem e porque eles não veem Jesus como algo precioso para eles. Quando eles começam a enxergar como você e eu enxergou, que existe uma felicidade, e essa felicidade é única que ela é baseada em Cristo. Quando nós começamos a ver desta forma, muda a nossa ótica de ver o mundo. Nós entendemos que nós estamos aqui em uma missão divina nesta terra. Existe um mundo muito maior. Existe uma vida muito além para ser vivida. Mas ele diz ainda assim, felizes, bem-aventurados são. Ele não está dizendo, olha, bem-aventurados serão. Não. Ele está dizendo, olha, bem-aventurados são, ou seja, felizes são agora e no futuro também. Quando o Senhor fala nas bem-aventuranças, ele diz, olha, você seja alegre e seja feliz. Hoje. Não é para amanhã. Não. Seja feliz hoje, meu irmão. As bem-aventuranças que Cristo ensina, ele está dizendo, olha, bem-aventurados são. Não é irão ser, não. São, presente. Você é feliz hoje, agora. Você está triste, se alegre, meu irmão. Você tem plantado dentro de teu ser Cristo e Deus em tua vida. Você se esvaziou de você e deixou que Cristo preenchesse. Não existe maior alegria do que esta. Não existe. Não tem como. É impossível. Só Cristo, só Deus preenche o homem por completo. E você sabe disso. Sentir a sua presença no nosso ser é algo sobrenatural e glorioso. Então, por isso, nós podemos dizer com toda convicção, a verdadeira felicidade é com certeza a excelência de estar aos pés da cruz e aos pés de Cristo diariamente. É entender e ouvir o insondável, é ter intimidade de poder viver as experiências magníficas de Deus nessa terra, entendendo além de tudo que você nesta terra será feliz e contagiará outras pessoas também. Nada de tristeza,
Deus te fez feliz. Ele começou o seu evangelho e começou no Sermão do Monte, já dizendo, olha, felizes, bem-aventuranças, felizes. Então ele já começa já com alegria e com felicidade. Então por que tristeza? Levanta a cabeça, meu irmão. A esperança de Deus aqui para você. Olha a Bíblia, olha o que Cristo fala. O tópico que vai falar sobre as bem-aventuranças, já falamos no primeiro tópico, né? Fala sobre os pobres de espírito. Você refere àquela pessoa, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual e a dependência total de Deus. São aqueles que destronam o seu orgulho e Jesus, somente Ele, manifesta a disposição de seus corações, herdarão o reino de Deus. Aí Jesus entra aqui, vou tentar ser mais breve, o tempo não nos permite. Bem-aventurados que choram. Aí Jesus ele bate com força. Eu posso dizer que é o maior paradoxo que a gente já vê aqui. Felizes os que choram. O William Baker, ele disse que na língua judaica, diz que a palavra que Jesus usou neste Sermão do Monte é a mais forte palavra na língua grega. É a palavra que ela vai descrever sofrimento, dor, uma perda de uma pessoa querida, semelhante à dor que Jacó sentiu ao saber, mesmo sendo mentira, ao saber que seu filho tinha morrido, seu filho José tinha morrido. Então é uma dor que não tem precedentes. Então, quando Jesus disse, olha, bem-aventurados que choram, ainda diz, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Outra coisa que nós devemos saber e ter bem claro em nossa mente, que nem todos que choram são felizes, né? Bem-aventurados que choram, ou felizes são os que choram. Felizes os que choram, que paradoxo. Mas é mais uma vez Cristo mostrando como é diferente o reino de Deus, a forma de Deus conduzir as coisas para o mundo. Então ele está mostrando como é o andar e o trabalhar de Deus na vida do ser humano. Olha, felizes os que choram. Então nós temos que ter em mente que nem todas as pessoas que choram são felizes. Felizes são os que choram, mas nem todos os que choram são felizes. Isso nós temos que ter bem claro em nossa mente. E outra coisa, que nem todos que choram são consolados. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas estes dois pontos nós já sabemos. Que nem todos que choram são felizes e nem todos que choram serão consolados. Porque, então assim, qual é o choro que Jesus está falando? Nós choramos por várias coisas, por várias razões. Pela dor, pela perda, por uma decepção, desespero, saudade, enfermidade, inúmeras coisas nós choramos. É claro que Jesus está falando, que o choro que Jesus está falando não é um choro carnal, humano, carnal, não. É muito mais profundo do que isso. Muitas pessoas choram, inclusive, pelo que não deveriam chorar. E lamentam pelo que não tinham que lamentar. Que se interessam pelo que não deveriam se interessar. Se entristece por aquilo que não deveria se entristecer. Existe um exemplo muito claro de Aminon. Aminon, filho de Davi. Aminon chorava, apaixonado por sua irmã Tamar. Fez de tudo até possuí-la para depois desprezá-la. Ou seja, ele chorava, era um choro que jamais poderia se chorar. Então, existe esse... Mas que tipo de choro, professor? Que tipo de choro Jesus estava falando? Nós observamos, olha, que Acabe, por exemplo, Acabe se assenta e chora porque queria a vinha de Nabote. Esse não é o choro que Jesus está falando. É um choro que jamais deveria ser chorado. Faraó lamenta por ter deixado o povo de Deus sair do cativeiro. Lamenta.
Mas esse não é o choro que Jesus está falando. O que Jesus está falando também não é um choro de remorso, como fez Judas. Olhe, Judas chorou e lamentou pelo seu pecado. Mas não foi choro de arrependimento. O seu choro foi de remorso. Judas fez o que fez. Ficou com remorso, confessou seu pecado. Judas justificou que Jesus era inocente. Judas restituiu, levou as 30 moedas de prata e devolveu. Mas o choro que Judas chorou não era o choro que Jesus estava falando. Porque o choro dele foi remorso e ele foi para o inferno. O choro que Jesus está falando é diferente. E sabe o que é o mais interessante? É que se nós observarmos bem, é que Judas fez muito mais do que muitos hoje em dia deixam de fazer. Judas fez muito mais do que muitos hoje em dia não fazem. Judas confessou. Judas disse que Jesus era inocente, que ele tinha traído o mestre e até devolveu o dinheiro, mas não se arrependeu do que fez. É diferente. Ele teve remorso, mas não se arrependeu do que fez e não se voltou para Deus, foi para o inferno. Esse não é o choro que Jesus falou. Não é o choro das consequências do pecado, não. Se você observar, Caim matou Abel, seu irmão. E Deus perguntou: onde está o teu irmão, Caim? E ele diz: eu sou o guardador do meu irmão. Olha que linguagem. E o Senhor diz: olha, você vai andar perambulando pela terra. Caim chora e diz: é tão grande o meu castigo que eu não posso suportá-lo. Ele não chora pelo pecado, ele chora pela consequência. Não é esse o choro que Jesus está falando, de forma nenhuma. Não é esse o choro que ele está falando. Jesus está falando de um choro diferente. Jesus está falando de um choro que muda o coração do homem. Jesus está falando de algo diferente. Algo que todo ser humano que conhece a Cristo vivencia e tem que vivenciar. Não é um choro dos fariseus, molhando o rosto e seco por dentro. Não. Choro para purificar, para confessar pecado e se voltar para Deus. O choro que Jesus está falando é um choro espontâneo. É um choro espontâneo que vem de forma espiritual, grande, arrancando a sua alma, triturando como se fosse a dor da perda de um ente querido. Quando Davi pecou e ainda mandou matar o marido de Betseba, ele foi confrontado por Deus através do profeta Natan. E ele disse: pequei. Eu pequei. Aí vai escrever o salmo. Um dos salmos ele escreve e diz: olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Você observa, por isso que Davi era segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. Ele chora por ter pecado, não pela consequência que isso trazia. Porque Natan diz: olha, não vai apartar-se a espada da sua casa. E quando Davi chora e fala no salmo, ele diz: olha, o meu pecado está sempre aos meus olhos, ou seja, o meu erro está sempre aqui, não a consequência. Ele chora pelo pecado. O pecado distancia o homem de Deus. E este choro é trazendo Deus de volta para você. É este choro que Cristo está falando. Ele diz: olha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurado aqueles que se quebrantam e choram de coração e alma. O pecado afasta você de Deus. O pecado te afasta do Criador. Quando você chora conforme Cristo falou, é como se você estivesse recebendo vida novamente. É como se você estivesse trazendo Deus para dentro de você de novo. É trazendo Deus de volta. Então o choro é algo impetuoso, grandioso, com a dor da perda de um ente querido. Esse é o choro. Por isso que Deus disse, olha, Jesus disse, felizes os que choram porque serão consolados. Este é o choro da angústia. É o choro de não perder a presença de Deus. Davi até um certo momento ele diz, olha, não retira de mim, Senhor, o teu Espírito. Ele podia até matá-lo, mas não retire a presença dele da sua vida. Então a presença de Deus é a coisa mais importante que nós devemos ter. Deixa passar, senão me empolgo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando nós falamos bem-aventurados os mansos, meus irmãos, aqui, nós não estamos falando em... tem muita gente que confunde o manso, principalmente na época, quando se falava manso, ele tinha um caráter de fraqueza. Tinha um caráter de uma pessoa fraca, porque para o mundo, o manso não é o ideal. Tem que ser o valente. Eles... Bem-aventurados os mansos, ou seja, felizes os mansos. Isso não significa, em hipótese nenhuma, ser frouxo ou não reivindicar pelo que é correto, de forma nenhuma. Ele está dizendo, olha, seja manso, haja de forma sóbria, segura, seja pacificador, seja manso. Ele disse, porque estes herdarão a terra. Não vou me aprofundar, né? Porque o tempo não nos dá, não nos permite. Mansos, né? Mansidão é fruto do Espírito, é uma virtude do cristão. Mansidão é uma obra sobrenatural de Deus em nós. Ser manso não é ser, como eu falei, frouxo ou capaz de outras pessoas. Ser manso não é não lutar ou não defender os seus direitos. Não. Moisés era um grande líder e foi manso, e era manso. Jesus foi o maior exemplo de mansidão para todos nós. Para os gregos, os filósofos da antiguidade, mansidão era sinônimo de fraqueza. Mas Jesus vem e diz, não. Seja manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso não é ser arrogante. Não é ter sede pelo poder. É ter boas relações com outras pessoas. Aí Jesus diz, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então olha a aula que Cristo nos dá. Depois o outro ponto, ele diz, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu pontei algumas coisas para nós sermos um pouco mais breve. Fome e sede de justiça. A Bíblia fala além disso. Feliz aqueles que não encontram na força do seu braço a justiça necessária para ser aceito por Deus. Tenha fome e sede do sacrifício de Cristo para nos levar a Deus. Tenha sede de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê o sacrifício de Cristo em nós. Thomas Watson, ele diz que existe a justiça imputada e a implantada. Já John Stott, ele diz, olha, existem algumas relações de justiça. Justiça legal, justiça moral, justiça social. A justiça legal é a relação com Deus.
aquela pessoa que quer ter um relacionamento com Deus. A moral é relacionada ao caráter, uma vida reta e irrepreensível. E a justiça social é relação nossa com o próximo. Cristo foi para a cruz em nosso lugar e pagou a nossa dívida. Então tenha fome e sede de justiça, da justiça de Cristo para nos salvar. Se você observar, um dos grandes pontos é a forma, é o desejo que anela na sua alma e na nossa alma de buscar e de querer a justiça de Deus, viver isso. Quem ama a justiça, ama a felicidade de Deus, anseia a obediência de Deus, deseja o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Ele foi em nosso lugar, o sacrifício, a justiça foi feita. Cristo pagou a minha e a tua dívida. Eu quero agora pontuar algumas coisas bem interessantes que ele já vem agora falando no nosso tema. Ele agora fala, bem-aventurados os misericordiosos. Se nós observarmos aqui, existem 4 pontos, que são os 4 iniciais, que ele vai falar sobre a relação com Deus. E estes últimos 4, ele fala da relação nossa com o próximo. Aí diz, olha, bem-aventurado os misericordiosos. Misericórdia é um dever do cristão. Seremos misericordiosos para com os homens e recebemos misericórdia de Deus. Não espere dos homens, mas receberemos de Deus. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Implica dizer que a outra pessoa está mal e você, como se ela tem fome, você alimenta. Então você tem misericórdia do outro. Vê alguém solitário e faz companhia. Atendeu necessidade. Jesus foi misericordioso. Jesus, ele levantou o caído. Jesus, ele deu nome a quem não tinha nome. Olha aquela mulher, que a Bíblia fala, mulher de um fluxo de sangue. Ela, durante 12 anos, perdeu tudo que tinha, gastou sua fortuna para se curar. E um certo dia ela tocou em Jesus. E quem estava próximo disse, quem me tocou? Jesus pergunta, e todos disseram, por que, Senhor? A multidão te aperta. Ele disse, não, porque de mim saiu virtude. E disseram, foi ela. A Bíblia diz, uma mulher, tocou. Mas Jesus chega e diz, olha, filha, a tua fé te salvou. Ele dá um lugar a ela. Ela tinha perdido a sua dignidade, e ele chama ela de filha e diz, olha, o meu reino também te pertence. Filha, a tua fé te salvou. Então Jesus fez isso, Deus restaurou vidas. Jesus curou cegos. Jesus alimentou famintos. Jesus curou leprosos. Jesus entrou na casa de quem a sociedade não dava valor. Esses outros pontos falam da nossa relação com o próximo. Deixa eu passar o slide logo aqui. Misericórdia é uma bondade em ação, né? Bem-aventurados são os limpos. Mateus 5,8. Essa é essencial para a vida do cristão. Coração, ele em via de regra fala de emoções, mas para a Bíblia, mente, razão e coração, o maior inimigo é o nosso coração, porque ele é enganoso e é do coração que procede as mazelas, né? E a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que coisa boa ver a Deus. Os limpos e puros de coração, coração santificado, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então os mansos de coração, sem ela, ninguém verá o Senhor.
Em Mateus 5:9, a Bíblia vai falar sobre os bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A Bíblia tem aproximadamente 400 referências sobre a paz. E a paz do Calvário, a paz de Cristo veio a nós. O homem necessita de paz, está em constante conflito com Deus e consigo mesmo. Percebe como é o conflito do ser humano com Deus e consigo mesmo? Paulo fala que o bem que quer fazer não faz. Olha que conflito no interior do ser humano. O homem está em conflito diário com o próprio homem. Cidades, estados violentos, bairros violentíssimos. E há um estudo aí, inclusive nas famílias. Hoje as famílias, a família é o quarto lugar mais perigoso para se viver. O lugar onde deveria você ter conforto, ter segurança, já entra nas estatísticas como um dos lugares perigosos de se viver. As pessoas precisam e necessitam da paz que Cristo te deu, da paz que Cristo nos deu. Você foi chamado para ser pacificador, meu irmão. Você foi chamado por Deus para ser promotor desta paz. Essa identidade é sua. Seja a paz de Cristo ambulante neste mundo. Cristo te fez para isso. Você nasceu para que a paz de Cristo andasse caminhando junto com você. Em Mateus 10, aí ele já vem, olha, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Uma vez um garoto perguntou a um pastor em Recife: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? O que você acha? Se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? O pastor sabiamente respondeu: não. Ela será mais perseguida se for mais fiel. Antes da glória vem o sofrimento. O mundo odeia Cristo no cristão. Ele odeia o cristão por causa de Cristo. O cristão vai denunciar o mundo e refletir Cristo. Isso confronta o mundo, isso afronta o mundo. Então o cristão é odiado pelo mundo por causa de Cristo que habita em vós. Você, sem palavras, denuncia o mundo. Você constrange o mundo. Então, você é odiado por isso. A natureza da perseguição. Os cristãos sempre foram perseguidos no decorrer da história. Todo aquele que vem a Cristo será perseguido. Trevas não vão se unir com a luz. Isso foi no passado, isso é no presente. Vai ser sempre desta forma. Existe trevas e existe luz. Não existe união desta forma. Então, quanto mais está próximo e mais busca a Deus, a igreja como um todo, mais o mundo se rebela. Observe aí. Quantas vezes a igreja se levantou, fez grandes obras e o mundo bateu de frente e disse: não, que é isso? Necessita disso tudo? Necessita sim. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa desagradável, de forma nenhuma. Você vai ser uma pessoa agradável, uma pessoa que quando sentirem dificuldade e angústia em algum momento, vão procurar você para resolver. Vão procurar você para ter um conselho. É você que é perseguido, mas sabe que está correto. A forma e a postura de viver. Mas isso denuncia o mundo. Por essa razão, por isso que a Bíblia diz, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. E é desta forma mesmo. Mateus 11,
Ele diz, olha, bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. A causa de dizerem tanta coisa é Cristo em nós, é Cristo em tua vida. Existem algumas particularidades, injúria, jogar algo na cara, maltratar com palavras. Eles fizeram isso com os cristãos antigos. Você acha que hoje em dia não vai fazer? Todas as vezes que tiver a oportunidade e o mundo de arrebentar você, ele vai arrebentar. Porque Cristo reflete, Cristo impacta e Cristo denuncia a sua prática. Aí a Bíblia ainda diz, olha, quando mentindo, mentir é a arma usada pelo diabo. O diabo sempre mentiu. Muitos foram mortos, muitos foram levados a serem queimados em fogueiras, sem culpa alguma, por mentira levantada por Satanás. Mas a Bíblia diz, olha, bem-aventurados, felizes vós sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem algum mal contra vós. Então é natural que estas coisas venham a acontecer. É natural que isto venha sobre a sua vida, sobre a vida do cristão. Mas a Bíblia diz em Mateus, conforme nossa lição 12, exultai, alegrai-vos, meu irmão, porque é grande o vosso galardão que está nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E quem de nós é melhor do que os profetas? Perseguiram por falar de amor, por falar de Cristo, por dizer que existe uma verdade. Cristo vem e confronta este mundo. Cristo vem e dá um respaldo diferente. Nós observamos nessas bem-aventuranças que os 4 primeiros pontos, ele trata sobre a relação do homem com Deus. Ele diz, olha, chegue para mim e chegue a mim, mas chegue pobre de espírito, necessitado da minha presença. Chegue chorando quando errares, porque eu sou Deus para te levantar. Seja manso, porque você vai herdar a terra, eu estarei contigo. E tenha fome e sede de justiça. Aleluia. Aí nos versículos posteriores ele vem com a misericórdia. Seja misericordioso, porque alcançareis misericórdia. Tenha misericórdia, porque Deus terá misericórdia para contigo. É uma relação com o próximo que vem com a bênção de Deus. Aí depois ele vem falando, seja limpo de coração, porque se não for, você não tem como entrar no céu de forma alguma. Seja puro de coração. A Bíblia dá respaldo para que possamos ter essa razão de viver. É gostoso pensar e tentar pensar o que Cristo pensava e tentar agir como Cristo agia. Talvez eu me pergunte, professor, e nós somos humanos e temos falhas? Sim, mas há um Deus que vai a cada dia te ajudar a vencer as falhas. E quando você errar em algum dia, se arrependa, mas se arrependa de verdade. Deixe que Cristo molde e podre a sua vida. Há coisas boas de Deus para você. Satanás quer sempre destruir, tirar tudo o que é bom e agradável de você. Mas Cristo quer te dar e quer dar com abundância dia a dia. Quer ser o teu amigo, o teu ajudador. Quer ser o teu braço forte para vencer muralhas e vencer batalhas. Ele é Deus. Ele é o teu Senhor. Aí ele vem dizendo em Mateus 9, olha, seja pacificador, meu irmão. Você foi chamado para isso. Eu te criei para isso. No 10, aí ele vem dizendo, olha, quando sofrer perseguição, você não estão perseguindo a você, estão perseguindo a mim que habita em ti. Tenha tranquilidade, fé, eu estarei contigo. E no 12 ele vem finalizando dizendo, olha, independente de tudo, se alegre,
Seja feliz e exultai alegremente. Se alegre, meu irmão. Você tem o que o mundo não tem, a alegria de servir a Deus e de conversar com Ele face a face. Você dobra os joelhos e fala e ouve a sua voz. Ele habita em você. A preciosidade de Deus em nós é algo inimaginável pelo mundo. E quando o mundo sente esse sabor, também não tem como permanecer da mesma forma. Por isso Satanás sempre vai querer confrontar, mas Cristo no início do ministério disse, olha, tem uma forma de reino aqui. Expôs o seu reino. E expôs iniciando com a felicidade, dizendo, olha, vocês são bem-aventurados. Independente de tantas essas coisas, vocês são felizes. Então ele disse que nós, enquanto nesta terra seremos felizes e abençoados e alegramos-nos todos os dias. Seja feliz, meu irmão. Que a graça de Deus possa estar em tua vida dia a dia, manhã a manhã. Deus é fiel e Deus vai te fazer bem-aventuranças diariamente. Deus te abençoe, meu querido. Para concluirmos nossa lição, nós observamos e vemos aqui, olha, os filhos de Deus são bem-aventurados. São bem-aventurados. Você é um bem-aventurado, meu irmão. Para concluir, meu irmão, vamos aqui. A verdadeira bem-aventurança está em Cristo. Cristo é alegria, né? Bem-aventurança alegre está em Cristo. A alegria está em Cristo. Em meio às tensões deste mundo, não há como se conduzir de forma melhor e mais abençoada, senão seguir as diretrizes de Jesus para a nossa forma de viver. Você tem um manual, tem o Espírito Santo que é o teu professor diário. Você é feliz, meu irmão. Sejamos, pois, humildes de coração, sensíveis às coisas de Deus, sensíveis ao que é correto. Sejamos submissos à vontade do Pai. Cristo quer o melhor para você. Cristo quer o melhor para seus filhos, para sua família. E você será usado para isso. Na próxima lição, nós estudaremos sobre você é sal e luz. Tema maravilhoso. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que tenha um domingo abençoado na presença do Rei. Paz do Senhor, meu querido.